Análise Política, com Orion Teixeira. Olá, Orion, muito bom dia para você. Bom dia, Luciana, Lucas, Murilo e ouvintes espectadores da Band News. Prazer voltar a falar com vocês. Olha, você sabe, né? O prazer é sempre todo nosso. Orion, abrimos então falando do Senado, que aprova uma reposição de perdas, né? Isso para evitar colapso dos municípios. Mas isso é suficiente? Isso vai resolver a crise nos municípios, Orion? Luciana, longe de uma solução definitiva, mas já representou um respiro para as prefeituras até o final deste ano. O Senado então aprovou na noite de quarta-feira passada e vai para a sanção presidencial agora, presidente Lula, o projeto que prevê o repasse de 5 bilhões e 400 milhões aos municípios. Foi uma resposta à pressão de cerca de 3 mil prefeitos desde a véspera na terça-feira, liderados aí pela Associação Mineira dos Municípios, a AMM, e pela Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, que fizeram um protesto em Brasília para assegurar o repasse aos estados e municípios. O projeto estabelece que o governo federal deve compensar a redução das alíquotas do ICMS que afetou a receita de estados e municípios, antecipando agora os valores originalmente programados aí para 2024. A crise, Luciana, é uma herança deixada pelo governo passado, agora parcialmente aí corrigida por conta daquela decisão eleitoreira do então presidente Bolsonaro de baratear os combustíveis com a redução do ICMS de 30% para 18%. Então, além dos 5 bilhões, outros 2 bilhões e 800 milhões relativos à compensação do ICMS de 2024 serão agora repassados aos municípios ainda neste ano. Além disso, o projeto prevê a recomposição de variação negativa nos meses de julho, agosto e setembro deste ano para o Fundo de Participação dos Municípios, aí também estimado em outros 2 bilhões de reais. Foi feita então uma excepcionalidade aí no Congresso Nacional diante da situação difícil das prefeituras que estavam escolhendo entre pagar os salários dos servidores ou fechar serviços públicos. De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, mais de 50% dos municípios do país estavam no vermelho. Em Minas, são 42% ou 358 prefeituras. Bom, Orion, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro estarão em Belo Horizonte, né, ao longo deste fim de semana. Entre os compromissos, Bolsonaro e Zema no encontro, não é isso, Orion? Vão tentar aí, Luciana, um encontro no aeroporto, um cafezinho rápido para tentar aparar as arestas, né? Não será uma tarefa fácil porque no meio bolsonarista não há outro chefe que não seja o próprio Bolsonaro. Mas como ele não é mais presidente, não tem mandato, pela primeira vez desde que virou político há mais de 30 anos, está inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral, então ele está mais ameno, escalando para os contra-ataques, para a agressividade dos seus próprios filhos e aliados mais radicais. Por isso, Zema não está na agenda oficial dele, mas deve tomar esse café no próprio aeroporto quando Bolsonaro desembarcar hoje. Pior seria se ignorassem um ao outro, né? Que aí sim a crise inicial prevaleceria junto das versões que a política costuma produzir. Seja como for, a estratégia de ambos seguirá caminhos não totalmente convergentes ou convenientes para ambos. Bolsonaro vai radicalizar na pauta dos costumes, condenando aborto, banheiro unissex, para manter o eleitorado mais raiz e evangélico unido a ele. Zema andou se descolando dessa linha e até diz que é diferente de Bolsonaro, como foi na gestão da pandemia, que recorreu mais à ciência e que na gestão pública não usa a família para governar, referindo-se aos filhos do ex-presidente. Apanhou dos filhos do ex-presidente e de deputados bolsonaristas que até votaram contra o projeto de aumentar impostos na Assembleia. Daqui para frente, Luciano, as trombadas vão se repetir com mais frequência porque nenhum deles tem a habilidade para gerenciar conflitos e contradições. É como dizem lá os bolsonaristas, ou está comigo ou está com os comunistas. Orion, a execução dos 3 médicos, né, e a tentativa de um quarto, porque o quarto conseguiu escapar, mas essa execução de 3 médicos no Rio de Janeiro abre uma discussão para além da questão criminal, política também, né, Orion? Não dá para dissociar a investigação da execução dos 4 médicos no Rio de Janeiro de linhas de influência da política nesse crime bárbaro que chocou o país.
Dizer simplesmente que os milicianos confundiram os médicos com outro miliciano, rival, e os mataram, é achar o caminho mais fácil para colocar tudo debaixo do tapete, incluindo essas influências políticas. Em primeiro lugar, o fato de o Rio de Janeiro ter falido, está numa falência na questão da segurança pública, cada vez mais descontrolado pelo crime organizado e milícias com ligações políticas perigosas. Daí a necessária federalização dessa investigação pela Polícia Federal e não somente a estadual. Em segundo lugar, Luciano, o armamento descontrolado, especialmente no governo passado, incentivado, estimulado, é uma das causas da violência no Brasil. E em terceiro lugar, que um dos médicos executados era irmão da deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL, que, como várias outras deputadas e vereadoras, aqui em Minas são 8, sofrem constantes ameaças de violência sexual e de morte contra si e seus familiares, pelo fato de serem mulheres, com ativa participação política e por defenderem pautas relacionadas aos direitos humanos, contra a misoginia, racismo, homofobia, enfim, tudo aquilo que a extrema-direita política no país se opõe. Bom, Orion, a gente fica por aqui, mas voltaremos a nos falar na segunda-feira, né? Segunda-feira, combinadíssimo? Combinado, Luciano. Quero ainda fazer minhas as palavras do doutor Ulisses Guimarães, o senhor diretas já, o senhor constituinte, que há 35 anos comemorados ontem, promulgava a atual Constituição Cidadã Brasileira. Aspas, a Constituição não é perfeita, por isso admite a reforma. Quanto a ela, discordar sim, divergir sim, descumprir jamais, afrontá-la nunca. É o que disse então o presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães. Com isso, eu me despeço de vocês, um bom dia a todos. Quem quiser saber mais pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos, passamos um bom dia. É isso aí, só uma curiosidade, né? Ulisses Guimarães, se estivesse vivo, estaria comemorando hoje, Orion, 6 de outubro, o aniversário dele, né? Sei. Orion, até segunda. Bom fim de semana.